Você já se sentiu uma fraude, mesmo com todas as suas conquistas? Neste episódio, vamos mergulhar na Síndrome do Impostor, um fenômeno descrito pela primeira vez em 1978 por duas psicólogas que afeta muitas mulheres, principalmente em áreas técnicas. Descubra por que você se sente assim e aprenda estratégias práticas e empoderadoras para reconhecer seu verdadeiro valor, silenciar a autocrítica e construir uma carreira e vida pessoal mais autênticas. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui a gente conversa sobre como você pode assumir o controle da sua carreira e da sua vida sem aquele peso de ter que dar conta de tudo sozinha. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres da área técnica como engenheiras e profissionais de TI a alcançarem sucesso na carreira sem abrir mão da vida pessoal, do casamento e da própria saúde emocional. Quero muito ouvir você. Envie perguntas ou temas para os próximos episódios. Deixe seu comentário ou mande uma mensagem. Sua voz faz diferença. E já curta esse episódio. Se no final não gostar, é só descurtir. Hoje quero conversar com você sobre uma sensação que talvez você conheça muito bem. Aquela voz interna que sussurra: será que sou boa o suficiente? Será que mereço estar aqui? E se descobrirem que tudo isso é apenas sorte? Sim, estou falando da Síndrome do Impostor. Você que constrói pontes digitais, que desvenda códigos complexos, que inova em ambientes tão dinâmicos, pode estar vivenciando esta dúvida silenciosa. Eu sei que muitas mulheres, engenheiras, desenvolvedoras, cientistas de dados sentem essa pressão. E não é à toa. Mas e se eu te dissesse que essa sensação, por mais desconfortável que seja, pode ser sinal de que você está no caminho certo? Que ela, na verdade, aponta para o seu crescimento. Para começarmos, vamos entender o que é essa tal síndrome do impostor. Ela não é uma doença, não é um diagnóstico clínico, mas um fenômeno psicológico, um padrão de pensamento. Foi descrito pela primeira vez em 1978 pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes. Elas a definiram como uma autopercepção de falsidade intelectual, onde o indivíduo se sente intrinsecamente como uma fraude. Bom, basicamente é a sensação persistente de que você não é tão competente quanto as pessoas pensam, que as suas conquistas são resultados de sorte, acaso, ou que você enganou todo mundo. E o medo constante de ser desmascarada. Essa percepção distorcida da realidade, onde o sucesso é visto como uma farsa e não como um reflexo da competência, cria um ciclo de ansiedade e insegurança. É importante saber que você não está sozinha nessa. Segundo uma revisão de artigos publicada na International Journal of Behavioral Science e corroborada por psicólogos como a doutora Gail Matthew, da Dominican University of California, e Becky Pointing, da University of Alberta, aproximadamente 70% das pessoas experimentarão a sensação de serem uma fraude em algum momento de suas vidas, independentemente do gênero, idade ou histórico cultural. Essa estatística impressionante mostra o quão comum é essa experiência e como ela transcende qualquer área de atuação. Então, como ela se manifesta no dia a dia? Você pode identificar com algumas dessas características. Primeiro, a necessidade de se esforçar demais. A pessoa com síndrome do impostor acredita que precisa trabalhar em excesso muito mais que as outras para justificar suas conquistas por achar que sabe menos. Segundo, esse esforço desmedido muitas vezes se traduz em perfeccionismo e excesso de trabalho utilizados como uma forma de compensar a percepção da falta de conhecimento. Terceiro, paradoxalmente, essas buscas incessantes pela perfeição, ao invés de aliviar a síndrome, a perpetua e intensifica seus efeitos negativos, como alta ansiedade e esgotamento mental e físico. O que começa como uma tentativa de controle e validação se torna uma armadilha, criando um ciclo vicioso de autodúvida e exaustão. Pessoas com síndrome acreditam que o fracasso é inevitável.
que a qualquer momento alguém experiente irá desmascará-las. Isso gera ansiedade e medo, podendo levar a adiar tarefas importantes ou evitar oportunidades. A procrastinação, por exemplo, é um mecanismo de fuga onde tarefas são adiadas indefinitivamente, por medo de não serem realizadas com a perfeição esperada ou de expor a suposta incompetência. Também pode levar ao evitamento de novas oportunidades ou responsabilidades, mesmo quando estas representam um avanço na carreira. É comum que a pessoa com a síndrome esteja sempre fugindo de momentos em que pode se destacar, preferindo ficar na média e despercebida pelos outros. Essa apreensão não é apenas uma questão de autopercepção, mas também da internalização de um olhar externo imaginado. Aquilo que você imagina, você acredita que é, entendeu? O indivíduo antecipa o julgamento alheio e se sente constantemente sob escrutínio, mesmo quando não há evidências reais para isso. Esse medo constante de outras pessoas descubram que o indivíduo não é tão inteligente e interessante ou competente quanto imaginam é uma fonte significativa de angústia e contribui para o surgimento de crises de ansiedade. Você desvaloriza suas conquistas, creditando-as a fatores externos como sorte, acaso, ajuda alheia e em vez do seu próprio mérito ou esforço. Essa atribuição externa reforça a crença central de ser uma fraude, perpetuando o ciclo de autodúvida e necessidade de se esforçar ainda mais na próxima vez. Você se compara constantemente com os outros, achando que eles sabem mais, que são mais rápidos, que estão sempre à frente e só consegue encontrar qualidades nos demais, nunca em si própria. Essa dinâmica gera uma corrida sem fim em direção a um ideal de perfeição que não condiz com a realidade de ninguém, pois sempre haverá alguém que parece mais competente ou bem-sucedido. Mulheres, especialmente em áreas técnicas como a nossa, são mais propensas a sentir isso. Por quê? Bom, desde cedo as mulheres são direcionadas a padrões de coisas de menina, como brincadeiras domésticas ou áreas de humanas, em detrimento de campos tradicionalmente associados a coisas de meninos como as ciências exatas. Essa socialização inicial pode criar uma base para a insegurança em áreas e competências como masculinas ou intelectualmente desafiadoras. E quando escolhe um caminho desafiador como a tecnologia, a pressão para provar seu valor é gigante. Você pode sentir-se uma minoria e isso intensifica a sensação de não pertencimento. A falta de representatividade e os vieses inconscientes podem criar um ambiente hostil, impedindo que mulheres sintam-se à vontade para se candidatarem a vagas técnicas, dedicar-se a estudos avançados ou assumir posições de liderança. Olha, eu já vi muitas mulheres com talentos incríveis se sentirem assim. Por exemplo, um estudo da Female Founders Report 2021 revelou que grande parte dos fundadores de startups no Brasil, os meninos, assumem essa posição sem a menor preocupação, enquanto as fundadoras de startups, também no Brasil, não se autodenominam como fundadoras em seus perfis no LinkedIn, obtendo por descrever apenas as suas atribuições e atividades desempenhadas. Isso mostra o quanto internalizam essa dúvida e como essa falta de autorreconhecimento e a relutância em reivindicar títulos podem dificultar significativamente o networking e a abertura de portas do mercado, já que o reconhecimento entre pares é crucial para o avanço profissional. Essa necessidade de provar ser perfeita, de não cometer erros, te leva a elevar a barra para um nível quase impossível. E quando você não alcança, a frustração é enorme e a autocrítica brutal. Isso pode levar a problemas sérios como vício em trabalho, depressão e infelicidade. Estudos mais profundos, como realizados com estudantes de medicina, indicam uma correlação positiva e significativa entre a síndrome do impostor e condições como síndrome de burnout e a depressão, especialmente em ambientes de alta pressão. Você se compara constantemente com os outros, achando que eles sabem mais,
que são mais rápidos, que estão sempre à frente, e a verdade é que o cenário tecnológico muda tão rápido, com inovações que surgem com uma rapidez absurda, que essa lista infinita de coisas para aprender só alimenta essa sensação de inferioridade. Além disso, a pressão social para se conformar a padrões de beleza e comportamento, somada à frequentemente citada tripla jornada de trabalho, que inclui responsabilidades profissionais, domésticas e parentais, aumenta a insegurança e a sensação de inadequação feminina. Vou contar uma outra história fictícia da Ana, a nossa personagem fictícia. Ela liderava projetos complexos, sempre com resultados excepcionais. Mas, internamente, a Ana vivia com medo de ser descoberta. Quando recebia um elogio, ela pensava: foi sorte. Ou eles não viram o erro que quase cometi. Ela trabalhava horas extras, revisava tudo 1000 vezes, não por exigência da empresa, mas por uma cobrança interna implacável. Ela evitava assumir projetos de maior visibilidade, mesmo sendo a mais qualificada, por medo de falhar e confirmar sua fraude. Ela se comparava com colegas homens, achando que eles eram naturalmente mais aptos para a área, mesmo com todas as suas conquistas. Essa exaustão e o medo constante a estavam paralisando, impedindo-a de buscar a promoção que tanto merecia. Agora, prepare-se para uma virada de chave. E se te dissesse que esse sentimento de impostor, por mais doloroso que seja, não é um sinal de sua incompetência, mas sim um indicador poderoso de que você está crescendo? Sim, você ouviu bem. Uma frase da doutora Carolina Giardelli que mudou a perspectiva de uma desenvolvedora. Sentir-se um impostor é um ótimo indicador de que você está se desafiando a aprender algo novo, crescendo de uma forma que nunca cresceu antes. Pense nisso. Se você está se sentindo assim, é porque está saindo da sua zona de conforto, assumindo novos desafios, expandindo seus horizontes. É a sua mente se esticando, se adaptando a um novo nível de competência que você ainda não internalizou. Você não é uma fraude, você é uma pioneira no seu próprio desenvolvimento. Com essa nova perspectiva em mente, vamos para a parte mais importante. O que fazer para silenciar essa voz interna e abraçar o seu valor? Aqui estão algumas estratégias práticas para você aplicar no seu dia a dia. A reestruturação cognitiva em 3 passos. Essa é uma forma prática de desafiar e modificar os padrões de pensamentos negativos e automáticos, substituindo-os por alternativas mais realistas e construtivas. É uma ferramenta fundamental da terapia cognitiva comportamental, o TCC, amplamente reconhecido por sua eficácia no tratamento de diversos padrões de pensamentos disfuncionais. Pegue uma folha de papel e divida-a em 3 partes. Passo 1. Identifique o pensamento impostor. Quando aquela voz disser: não sou boa o suficiente, foi pura sorte. Anote. Passo 2. Avalie os fatos concretos. Quais são as evidências reais do seu trabalho? Quais foram os resultados? As horas dedicadas? As habilidades que você usou? Seja a sua própria advogada de defesa. Passo 3. Desenvolva uma alternativa racional. Substitua o pensamento negativo por um mais realista. Em vez de foi sorte, pense: trabalhei muito para chegar aqui e minhas habilidades foram essenciais. Treine seu cérebro a ver a verdade. A consistência nessa prática é fundamental para que novos padrões de pensamento sejam solidificados e se tornem automáticos, aproveitando a neuroplasticidade do seu cérebro. Ou seja, ao invés de você ter o seu impostor como pensamento automático, você vai ter a sua advogada como pensamento automático. Cultive a autocompaixão. Seja gentil com você mesma, assim como você seria com uma amiga na mesma situação. Você não exigiria a perfeição absoluta de uma amiga, certo? Então, por que de si mesma? Entenda que é normal ter dúvidas, mas isso não invalida as suas competências. Você não tem que saber tudo o tempo todo. A autocompaixão é um escudo contra a autocrítica excessiva, que é uma marca da síndrome do impostor.
Ela ajuda a reduzir a ansiedade ou esgotamento que são frequentemente associados à síndrome do impostor, promovendo um bem-estar mental mais robusto. Celebre cada conquista. Celebre cada conquista, por menor que seja. Crie um diário de sucessos. Anote todas as suas vitórias ou feedbacks positivos, os momentos em que você superou um desafio. Aceite os elogios de coração. Cada pequena vitória é um tijolo na construção da sua autoconfiança. Isso combate a tendência de desvalorizar seus feitos e reforça a autopercepção de competência e mérito. Desenvolva sua inteligência emocional. A síndrome do impostor pode, ironicamente, te levar a desenvolver mais sua inteligência emocional. Use isso a seu favor. A inteligência emocional abrange habilidades como a automotivação, a persistência diante de frustrações, o controle de impulsos e a capacidade de canalizar emoções para situações apropriadas. Quanto mais você se conhece, mais forte você se torna. Isso te ajuda a lidar com a ansiedade ou esgotamento. Busque validação interna, não externa. Pare de buscar a aprovação dos outros para se sentir competente. O seu valor não depende do que os outros pensam, mas do que você sabe que é. Reconheça e celebre suas próprias conquistas, independentemente do feedback externo. Isso é um ato de empoderamento. A busca constante por validação externa é um sinal comum da síndrome do impostor e pode levar à sobrecarga de trabalho e esgotamento, pois você assume mais responsabilidades do que pode lhe dar para justificar seu desempenho. E se sentir que precisa de um apoio extra, não hesite em procurar ajuda profissional. Psicólogos, especialmente com terapia cognitiva comportamental, podem fornecer ferramentas valiosas para trabalhar esses padrões de pensamento e fortalecer a autoconfiança. Falar abertamente sobre seus sentimentos com colegas de confiança, amigos ou terapeuta é vital para quebrar o isolamento e a sensação de ser a única a vivenciar essa luta. Para encerrar, quero te deixar com uma pergunta poderosa. Se você pudesse hoje reconhecer e celebrar plenamente o seu valor sem a síndrome do impostor, que decisão você tomaria? Que oportunidade você abraçaria? Que limites você finalmente estabeleceria? Pense nisso. Sua carreira e sua vida pessoal merecem essa autenticidade. E se esse conteúdo foi útil, se ele te deu uma nova perspectiva, clique no curtir. Seu like ajuda a entregar esse episódio para mais mulheres que, assim como você, buscam conciliar carreira e família sem abrir mão de nenhuma das duas. Não fique de fora, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio e continuar essa jornada de autodescoberta, crescimento e empoderamento. E claro, me acompanhe no Instagram. Lá eu compartilho mais dicas do dia a dia, respondo suas perguntas e podemos continuar a conversa de forma mais direta. E falando em estabelecer limites, no nosso próximo episódio, vamos mergulhar em um tema que complementa perfeitamente o que conversamos hoje: a arte de dizer não. Quantas vezes você já se sobrecarregou por não conseguir recusar um pedido? Vamos aprender a proteger sua energia e seu tempo sem culpa. Não perca! Então, para você, mulher da área técnica, saiba que você é inovadora e essencial. Não deixe que a velocidade das mudanças ou crenças antigas limitem seu potencial. Ao adotar essas estratégias, você não só navega as transformações do mercado, mas também constrói uma carreira de sucesso e uma vida pessoal rica e equilibrada. Até o próximo episódio. Uou!